Meninas, com vocês agora o microfone para um oi e depois a gente já engata as perguntas e vamos falar sobre FAP aqui por 1 hora. Então tá, queria agradecer, Ricardo, a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse baralho considerado inovador. A própria Mavis, né, criadora da teoria, apresentou muito bem nosso baralho, acreditando no seu potencial. Então, dá um olá, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Mesma coisa, gente, desculpa pela minha voz, a gente estava falando aqui, né, desse inverno dificultoso para os nossos corpos, mas estou com essa voz e vou conversar com vocês e é o que temos hoje, mas queria agradecer mesmo, né, pela essa oportunidade para a gente poder falar sobre o baralho e divulgar um pouco mais da FAP, como o Ricardo falou antes, né, acho que tem bastante coisa para a gente ensinar e aprender da FAP ainda. Então, obrigada pela oportunidade, Ricardo. Vamos que vamos. E antes da primeira pergunta, 2 lembretes para vocês. O primeiro, que eu esqueci de falar quando eu abri o programa, não se esquece também de se inscrever no nosso canal do Telegram, tá? Que é por lá que a gente fala dos lançamentos dos baralhos, dos livros, né? E dos programas que a gente solta nesse canal do YouTube. E tem aí embaixo, acho que já saiu, volta aí de novo. Tem ali no lado direito ali o Compre o Baralho, um QR Code que leva você direto para a página desse produto. E aí tem ali um cupom Entrevista 42 com 15% de desconto, não só para comprar o baralho das meninas, como para comprar qualquer produto do nosso site. Enquanto esse vídeo estiver no ar, este cupom está valendo. Não importa se você está em 2085, 2115, não importa. Está valendo, o site da Sinopse vai estar vendendo esse livro, com certeza, por muito tempo, porque é uma abordagem que está vindo com tudo aí, a gente sabe que vai ajudar muito os profissionais. Camila, vamos começar contigo. Como surgiu a ideia desse recurso? Tá bom, Ricardo, eu queria dar uma contextualizada antes, porque até para explicar que o baralho ele tem uma pegada bastante integradora, que eu acho que isso é bem importante. A gente vem o quê? Falando das TCCs, que tu já está acostumado a falar com os outros autores, nós temos primeira onda, segunda onda, terceira onda. Primeira onda, análise do comportamento, segunda onda, TCC, e a terceira onda, onde entra as terapias contextuais, onde entra a FAP, tá? E eu sempre digo assim, que numa perspectiva baseada em evidências, a gente tem que ver o que dá certo para quê e para quem. Então, a FAP, ela entra como o fato da gente ter uma raiz bem fincada em alguma teoria e poder beber daquelas que são da terceira onda. Então, eu, por exemplo, tenho uma raiz bem fincada na TCC. A Pri já tem uma raiz bem fincada na análise do comportamento. Então, isso eu acho curioso trazer para vocês, de que o baralho ele tem essa capacidade de integrar, né? Então, a Pri, ela trabalha muito com a análise do comportamento e ela está muito dedicada para a FAP. E eu trabalho com a TCC, mas eu bebo muito da fonte da FAP porque eu vejo que dá certo em muitos casos. Então, como nos atendimentos clínicos, enfim, a gente sente falta de algumas coisas, de alguns recursos, tu já me conhece, tu sabe, né? Eu sinto falta de alguma coisa, isso dá um recurso. Mesmo que já tenha algum recurso que fale sobre isso, às vezes a gente vai, senão não é bem desse jeito que eu gostaria que trabalhasse. E a ideia do baralho com a FAP, eu já conheci a Pri, né, já desde 2012, mais ou menos, e sei o quanto ela estuda FAP. Eu já tinha uma noção de FAP antes disso, porque eu tive na faculdade, mas aí eu fiz um atendimento que eu disse assim, não, isso é muito FAP, eu vou falar com a Pri. E esse atendimento foi mais ou menos assim. A minha paciente disse, Camila, eu tenho coisas que às vezes eu tenho vergonha de falar para você, porque eu fico pensando o que você vai ficar pensando. E isso é muito FAP, porque diz o quê? Que a relação terapêutica pode estar influenciando na forma como o conteúdo vem sendo trazido pelo paciente, né? E aí, naquele momento, eu validei a paciente. Eu disse, olha, você não precisa ficar preocupada com o que eu penso sobre o que você fala. Eu estou aqui para fazer te ouvir de forma não punitiva. Eu estou aqui para ajudar você a pensar sobre o que você faz, o que você pensa, o que você almeja, mas não para te julgar. Então, tu não precisa ficar preocupado. Mandei uma mensagem para a Pri. Pri, que tal fazermos um baralho sobre a FAP? E no primeiro momento, ela me deu uma negativa, Ricardo. Ela disse assim, ai, Caio, eu não gosto muito de
muitos recursos, estou ouvindo ela falar, até hoje eu não gosto muito desses recursos, eu não uso muito nas minhas sessões. Eu falei, não, então tá, né? Então eu não vou seguir sozinha, porque ela estuda muito mais a FAP do que eu, né? E eu disse, beleza. Aí passou uns 10 dias, eu acho, ela voltou a falar comigo. Cara, você tá em pé ainda aquela tua proposta? Eu falei, sempre vai estar, a hora que tu quiser. E aí a gente começou, né, a discutir. Durante um ano a gente levou para executar esse baralho com o desenvolvimento das cartas, trazendo situações dos nossos pacientes. Eu aprendi muito com ela sobre a FAP e para ela acho que também foi muito interessante ver os paralelos que a gente faz com a TCC. Por isso que eu acho esse material tão rico, porque a gente consegue pensar, não, na TCC o que eu fiz com essa paciente? Eu validei a fala, eu validei o conteúdo da fala desse paciente. A Pri, pela FAP, ela disse, não, a gente tem que trabalhar a questão da relação terapêutica. Eu falei, bom, então vamos elaborar um recurso que vai ensinar o psicólogo que tenha esse interesse em trabalhar com a relação terapêutica, a como ele pode adaptar, né, frente a tantas outras abordagens, a tantas outras formas de fazer. Então, a ideia surgiu de um atendimento meu e desse conhecimento todo que eu já tinha devido à minha relação com a Pri de amizade de muitos anos, né? Você adora colocar essa fofoca, né, Caio? Eu acho que é muito legal que tu traga isso, porque no primeiro momento eu pensei, não, a gente trabalha a relação terapêutica, a gente trabalha ao vivo, não é roleplay, é real play. E depois eu fiquei elaborando, não, mas eu acho que dá. Vamos testar, vamos fuçar, vamos fazer análise funcional. E saiu esse trabalho lindo. Então, acho que é muito legal contar toda essa história. Eu acho que é muito importante o pessoal saber dela também. Uhum. E aí fica a dica, né, para você que está nos assistindo e é profissional da psicologia, de como nascem muitas vezes os projetos, né? Às vezes pessoas não se dão conta de que podem, né, dar uma virada de mesa e a coisa vem no insight. Só que não adianta só ter a ideia, né? Tem que ter a ideia, tem que ter o conhecimento, tem que ter a paciência e o tempo para transformar isso tudo num projeto que aqui hoje estamos falando do baralho da FAP, psicoterapia analítico-funcional. Mas, Camila, qual o objetivo do baralho, né? E como ele pode auxiliar a prática clínica dos psicólogos? Tá, o objetivo do baralho, então, ele é evocar, né? Fazer perguntas evocativas, de modo que os pacientes, eles nos tragam conteúdos que não apareceriam de uma outra forma. Então, através da relação terapêutica, essas perguntas vão surgindo. E na prática clínica, ele acaba sendo muito rico, porque muitas vezes o paciente, ele age com o terapeuta da mesma forma que ele age lá na vida dele lá fora, por exemplo. Então, às vezes o paciente te dá uma resposta meio agressiva e ele reclama que ele não tem amigos, por exemplo. Aí você já fica pensando assim, se ele deu essa resposta agressiva para mim, pode ser que ele dê essa resposta agressiva para os amigos, para as pessoas com quem ele se relaciona e as pessoas se afastem mesmo. Então, o que aparece na relação terapêutica, ali no setting terapêutico, é o que vai nos dar o conteúdo para poder trabalhar, utilizando não só a fala, mas utilizando também a própria relação terapêutica, fazer o paciente avaliar como é que ele agiu contigo, o que isso pode trazer nas pessoas. Então, ele é uma ferramenta que tem como objetivo evocar essas situações, para que o paciente traga para a sessão aquilo que acontece com ele na vida no cotidiana dele, e acaba sendo um recurso para que os profissionais que porventura tenham dificuldade de, por exemplo, fazer perguntas, ou não consigo abordar determinado conteúdo com o meu paciente, ou está difícil focar em determinados assuntos, o baralho por meio das cartas, né, quando você já tem uma boa relação terapêutica com o teu paciente, você propõe o uso do baralho para que as cartas sejam sorteadas. Nós temos 3 categorias de carta, né? Carta de coragem, amor e consciência, e aí vai trazendo conteúdos que talvez de outra forma não teriam aparecido. Esse é o objetivo e a forma que a gente pode usar clinicamente, né, o baralho. Além do que, a utilização do baralho, ele nos permite fazer as reformulações o tempo todo da conceitualização, da formulação de caso do paciente, que é algo que é fundamental, né, na linha das TCCs, que a gente faça as formulações de caso. O baralho, ele permite, então, fazer as formulações continuamente, fazer as reformulações e, assim, poder pensar nas intervenções mais adequadas.
E lembrando também que a gente tem o formulário do baralho para fazer o download, quando a pessoa adquire o baralho, que naquele formulário a gente ajuda a pessoa, faz questões, perguntas reflexivas que ajuda a pessoa a pensar nesse caso, né, para aplicar o baralho e para fazer hipóteses diagnósticas, pensando em termos, né, de qual que é o comportamento problema, qual que é o comportamento de melhora, estabelecer paralelos com o que acontece na vida lá fora do cliente, com o que pode acontecer com ele ali na relação terapêutica. Então, existem variadas formas, a gente não quis colocar uma regra muito rígida, né? E eu acho que pode trazer, além do conteúdo, a gente ouve o conteúdo, mas usa aquele conteúdo para trabalhar a relação. A gente fala muito disso na FAP, né? Sair do conteúdo e ir para o processo da relação terapêutica. E aplicar as cartas ajuda muito a sair disso, né? Do conteúdo para o processo e trabalhar a relação acontecendo ali naquele momento. Uhum. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!